Bom dia, pessoal. Meu nome é Bernardo, eu sou professor de Física. Talvez vocês tenham aqui algo um pouco diferente do que já tenha sido visto até agora. Tá? A gente vai falar, embora de uma forma conceitual, mas nós vamos falar um pouquinho de física. Né? O que a gente tem aqui é um produto do meu mestrado profissional em ensino de física da UFRJ. Tá? Isso eu fiz junto com o professor Hélio Salim, que é o professor do Estúdio de Física de lá. E aí, a minha preocupação maior foi de mostrar o movimento oscilatório, que é extremamente matematizado, né? E mostrar isso para eles de uma forma mais conceitual. Não que não envolva matemática, envolve, mas envolve pouco. Tá? Então, a minha preocupação maior foi de dar ênfase aos conceitos e não às fórmulas e aos números. Tá? Então, o que são oscilações? Aí eu digo aqui, oscilações são movimentos de um lado para o outro, que eu já havia dito, né? Isso aqui. Bom, então tem as duas setinhas exatamente para mostrar que no movimento uma setinha vermelha e uma setinha azul, exatamente para mostrar que o movimento é um movimento de ida e vinda. Tá certo? Talvez um pouquinho diferente do tipo de movimento que eles estão acostumados a verem a nível de cotidiano. Né? Vai e volta, vai e volta. Então, eu coloquei aqui como definição: as oscilações são movimentos de um lado para o outro em relação a uma posição fixa de equilíbrio. Equilíbrio nada mais é do que o corpo parado. Tá? Então, ele está parado. Se você der uma forcinha, tá? Ele adquire o movimento oscilatório. Como existe uma coisa chamada força de resistência do ar e força de atrito também, o que vai acontecer é que depois de um determinado tempo, depois vocês vão ter a oportunidade de ver um outro vídeo ilustrando isso de uma forma mais apropriada. Tá? Então, isso é o que basicamente caracteriza um movimento oscilatório. Aqui, eu estou tratando de um movimento oscilatório num sistema massa-mola. O que é isso? Sistema massa-mola. A gente tem a massinha, a molinha, a haste, tá? E uma coisa que conecta a massa à molinha. Tá? Aí pode ser um ganchinho qualquer. Tá certo? Aí depois vocês vão ver que existe um outro movimento oscilatório, já estou adiantando, mas vou mostrar aqui também, que existe um outro movimento oscilatório chamado movimento pendular. Tá? É o movimento do cuco, por exemplo, dos relógios. Tá? Aquilo é um movimento. Ainda existe? Cuco? Ainda existe, né? Tá, 5 minutos, tá bom. Ah, sim, tá certo. Aperta sempre aqui, né? Desculpe. Tá vendo? Isso aqui é um exemplo de um movimento oscilatório, tá? Que não é um sistema massa-mola, que não é um sistema pendular, mas que é um movimento oscilatório, ou seja, o corpo está indo para cima e para baixo, para cima e para baixo. É diferente dele só para cima, tá? Ou é diferente dele só para baixo. Tá? Ele vai para cima, atinge um determinado ponto, tem uma posição de equilíbrio aqui, tá? E depois ele retorna ao movimento. Observe que essas distâncias são iguais, né? Então, ele faz o mesmo movimento para cá, o mesmo movimento para cá. Tá? Bom, isso aqui é um outro exemplo de movimento oscilatório
no qual a gente tem uma força de resistência do ar, a gente tem um atrito. Tá? Então, o que acontece? Vocês devem ter reparado nos outros slides, que nos outros movimentos oscilatórios o movimento era indefinido, tá? Pelo menos na parte que foi mostrada. Nenhum movimento é indefinido, porque existe sempre uma força de resistência do ar. Mas aqui a gente tem uma força de resistência do ar maior. Então, ele oscila durante um intervalo de tempo menor, exatamente pelo fato dele ter, além da força de atrito com o meio, a força de atrito com o material. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar porque existe uma amplitude. O que vem a ser amplitude? Observe que até agora nenhum cálculo, só conceito. Né? Isso aqui, normalmente, a gente mostra para turmas de terceira série e para a turma do vestibular. Tá? Aqui tem a constante elástica da mola, que eu vou passar rapidamente, porque eu tenho que encerrar. Né? Isso aqui é o que a gente chama de elongação da mola. Certo? Vai ser a posição final menos a posição inicial. Tá? Então, ele está saindo daqui, está vindo até aqui. E o K da mola é calculado a partir de uma lei chamada lei de Hooke. Certo? Que desenvolvida dá nisso aqui. Ó. K é igual a F, que é a força atuante, dividido pelo E, que é a elongação da mola, Y1 menos Y2. Tomara que seja fim. Ai, meu Deus. Não é. Bom, força de atrito do ar. A força de atrito do ar é aquele negócio que eu já falei rapidamente. Né? É a força que o ar exerce. Por exemplo, quando um carro... Você bota a mão para fora da janela do carro. Tá certo? Aí, se você fecha a mão, aí você sente uma força jogando a sua mão para trás. Tá? Aquela ali é a força de atrito do ar, que depende da área de contato da sua mão com o ar. Tanto que, quando você fecha a mão... Alguém já notou isso? Quando vocês fecham a sua mão vem para frente. Por quê? Porque essa força de atrito do ar, ela se reduz. Por que ela se reduz? Porque a área de contato dela com o ar, ela fica reduzida. Tá? Se ela fica reduzida, a área de contato, se ela fica reduzida, a força de atrito com o ar fica reduzida também. Tá vendo? Nenhum cálculo aqui. Tudo questão conceitual. E aí a gente pode falar isso para eles. É um exemplo que está bem próximo do cotidiano deles. Né? Então, depende da área de contato com o ar. Depende da velocidade. Também não vou falar agora, porque senão vão matar aqui. Desculpa, então. Lamento aí o gostaria tempo de pedir, excedido. nesse momento, né, Da agradecer próxima ao vez eu vou professor preparar. Bernardo pela apresentação. Tá. Foi um prazer tê-lo aqui.